Manuela e Helmut são namorados e a relação dos dois jovens foi além do interpessoal. Eles firmaram uma sociedade e criaram uma marca de doces inspirada em exemplos exitosos de empreendedores que usam as redes sociais para ganhar dinheiro. Botaram a mão na massa e mandaram bem na produção de cookies artesanais. Manuela já tinha se aventurado na cozinha e usou uma receita conhecida para fazer os doces. Helmut organizou as compras dos insumos, projetou o orçamento inicial e os dois foram às vendas. Os colegas de faculdade foram escolhidos como público-alvo e as redes sociais como principal canal de divulgação. Foi assim que o casal criou o Ki Cookies, um negócio dos sonhos promissor que cresce sem limites pela cidade. Meu nome é Helmut, eu tenho 20 anos, sou estudante de agronomia, não é um curso que foge muito do que eu estou empreendendo hoje, só que minha criação sempre foi no agro, minha família mexe com agro, e eu sempre gostei de empreender. Então tive sempre vontade e em 2021 eu encontrei a Manuela, a gente começou um relacionamento e isso ajudou eu começar a empreender. A gente decidiu fazer o Cookies e é uma coisa que está dando certo. Meu nome é Manuela Matos, eu tenho 20 anos e eu sou estudante de nutrição e também fundadora da Ki Cookies. Foi uma coisa meio do nada, assim, não é ideias de vários anos atrás, não, foi uma coisa do nada. A gente estava vendo um vídeo do TikTok, da rede, né, e viu uma moça vendendo cookies na faculdade. E eu e o Helmut, a gente sempre gostou muito dessa área de empreender. Eu na quarentena, eu gostava muito de fazer doces, eu vendi doces na quarentena, então eu sempre gostei, mas não deu muito certo porque eu fazia as coisas sozinha, então me sobrecarregou bastante, então eu não dei muito conta, assim, de mexer com isso. E aí, quando a gente começou a se relacionar, né, com o tempo, a gente foi vendo que a gente tinha interesses mútuos na área de empreender. Então, esse vídeo meio que foi o gatilho pra gente entrar no mundo dos cookies. E foi uma coisa meio do nada, a gente só comprou os ingredientes assim no mercado, não tinha logo, não tinha nome, o adesivo era feito com amor e com carinho. E a gente começou a vender na faculdade dele e fez muito sucesso. E a gente criou o Instagram, criou o nome da marca. Então, foi isso, não foi uma coisa assim. No começo a gente comprou os produtos, pelo que a Manuela já tinha receita, então a gente comprou os produtos em relação à receita dela, açúcar, farinha, entre outros, e fomos fazendo. Aí depois a gente fez a tabela de custo, para saber qual seria o custo de produção por unidade, para a gente começar a ter o caixa, ver se está dando um negócio que está dando lucro, quanto a gente poderia vender para ter lucro, para não ter prejuízo. No começo a gente começou a vender na faculdade e deu muito certo, disparou as vendas, tivemos muita procura, então eu e a Manuela decidimos registrar a empresa, né? Decidimos ser MEI, microempreendedor individual, para ter um controle, ter um certificado, você está na lei, porque é a empresa que está em crescimento, né? E a gente deseja crescer, montar quiosques e aumentar a nossa produção, expansão, sair daquele público-alvo que é estudantes, expandir para outros públicos, outros nichos. Então, com relação aos sabores, o nosso cardápio ele é mais reduzido, né? A gente está começando aos poucos, não tem nenhum ano que a gente criou a Ki Cookies, né? Então a gente está indo aos poucos, a gente não está tendo na pressa, assim, então a gente não tem um cardápio tão extenso, que a gente foca mais na qualidade do que expandir assim e não controlar com relação à qualidade de cada produto. A gente prefere focar apenas em 3, a gente tem 3 sabores no nosso cardápio, que são sabores tradicionais, que eu acho que todo mundo gosta, não são sabores assim muito exóticos, é o tradicional, Red Velvet, Nutella, que eu acho que todo mundo gosta, então a gente foca mais na qualidade dos produtos. A nossa produção era na minha casa, então a demanda foi aumentando e a gente não tinha mais espaço. A gente já estava tomando conta da minha casa inteira, a cozinha ficava uma bagunça, então a gente quis
fazer um espaço perto da minha casa também, perto da dele, pra gente poder fazer a produção, expandir mais, ter um local só pra gente focar 100% na produção dos cookies, porque na minha casa já estava ficando inviável, não tinha mais lugar. Os estoques, como a gente está agora comprando com fornecedor, não, em grande quantidade, não tinha mais onde armazenar na minha casa. Então a gente quis fazer um espaço mais focado só para produção. A gente utilizou para construir a cozinha, que não é barato, se torna muito caro essa construção, né? A gente utilizou um pouco do caixa nosso e não fizemos empréstimos. Os nossos pais ajudou a gente a construir a cozinha, mais o pai da Manuela, que ajudou a gente, e para aumentar nossa produção, para ter controle, para ter uma boa gestão. Com relação à mudança para uma cozinha industrial, eu acho que isso ajudou a gente muito, otimizou o nosso tempo, que agora a gente tem batedeira industrial. Em relação à estocagem, aumentou, que agora a gente tem um lugar para armazenar ideal, e também você tem um lugar ideal para fazer sua produção. Não é no meio de uma casa que tem diversos móveis, não, é um lugar destinado para isso. Em relação à gestão financeira da empresa, eu sou a pessoa que cuido mais e eu tenho um amigo que faz ciências contábeis na UNB, então ele me ajudou muito a otimizar isso, escalonar como eu devo fazer meu controle financeiro. Então ele vem me ajudando, eu venho controlando, e um dos pontos que você deve controlar é controlar a caixa. Então não adianta você fazer uma estimativa que vai produzir tanto e não vai ter retorno, senão você vai ter caixa negativa. Então você tem que ter esse controle para você sempre estar no positivo, seu caixa positivo. Eu acho que hoje o nosso diferencial é um cardápio reduzido e que agrega valor, isso que a gente quer mostrar, que a gente tem qualidade, e o diferencial do nosso produto, que é um produto que te deixa a pessoa mais leve. O cookie de Nutella te leva às nuvens, então é uma coisa que agrega muito valor e dá prazer ao cliente. Na quarentena, eu também já fazia cookies, né? Eu vendia cookies, palha italiana, bolos, enfim. Naquela época a receita não era perfeita, então com o tempo eu fui aperfeiçoando, vendo ingredientes que combinavam, vendo na internet, procurando bastante quais ingredientes que combinavam, qual que estava faltando, porque tinha ingrediente faltando também na receita para dar aquele toque especial. Então foi tentativas assim, mas não foi um tempo tão grande assim, sabe? Porque eu já tinha um pouco de noção dessa área de confeitaria, eu sempre gostei muito mesmo de cozinhar. Então, até que antes de eu decidir o meu curso, eu pensei em gastronomia. E depois que eu fui para a área de nutrição. Com relação a qual produto que a gente pensou inicialmente em vender, sempre foi os cookies, não teve outro. Porque os cookies é um produto muito fácil de você vender, assim. É um produto que não é caro de se fazer, o custo dele não é caro e, assim, é muito fácil de armazenar. Então, a gente faz a produção, congela e é só assar. Não é uma coisa que você tem que fazer no dia, é encomenda que você tem que fazer muito tempo antes. Não é assim, então é um produto muito fácil de se vender e de se fazer também. O nosso maior público é a faculdade do Helmut, né? Maior público é os jovens, estudantes, mas assim, a gente já está negociando com restaurantes, com outros locais para eles poderem revender os nossos produtos. A principal dor que a gente tem hoje como empreendedor é a expansão, sair daquele público-alvo, utilizar plataformas para expandir a venda dos seus produtos. Então hoje a nossa grande dificuldade seria isso, que hoje nosso público-alvo é estudante. Então a gente estamos buscando cada vez mais, a gente está participando de reuniões, pessoas que já estão nesse meio, que podem ajudar a gente. Então acredito que a gente deve expandir, só que não é uma coisa rápida que você faz, tem que fazer um estudo,
de viabilidade, o que as pessoas acham que a gente deve fazer, e acredito que a gente vai sair desse público-alvo e começar a distribuir para vários nichos. Com relação a erros que eu tive durante essa jornada dos cookies, já teve decisões precipitadas que eu tive de comprar muitas embalagens e chegar na hora e não dar certo. Embalagens, sei lá, 2.000 embalagens e na hora não deu certo, não se encaixou com o produto. Então, foi de lição, assim, porque foi um custo, né, que a gente teve e acabou que não deu certo na hora. Eu fiquei bem decepcionada. Com relação a essas decisões precipitadas, eu acho melhor, um conselho que eu daria, né, é você estudar mais o que você quer realizar, assim, não ir muitas vezes eu fui muito na ansiedade, assim, eu preciso disso, eu já vou comprar. E não, é muito de, pegar uma prova ali para ver como que é, ver pessoalmente em menor quantidade, não pegar em tanta quantidade, então ter essa visão de fazer um teste ou estudar mais a ideia que você quer fazer. São épocas que as vendas não são boas, muitos contratempos assim que a gente passa. O meu pai apoiou muito, ele ajudou a gente a construir essa cozinha. Eu acho que é isso, eu sempre sonhei muito em empreender assim, de ter uma coisa minha, de fazer algo meu, e o meu pai foi sempre o meu maior apoiador. O Instagram, ele foi muito bom desde o início pra gente, foi uma ferramenta que ajudou muito o nosso trabalho. A gente cresceu de uma forma muito rápida, assim, consideravelmente. A gente começou a vender os cookies em março, a gente tinha 200 seguidores, hoje em dia a gente já tem 700, então eu acredito que foi um crescimento bom, assim, a gente cresceu bastante e o Instagram ele ajudou muito, assim, desde o início. Eu mesma comecei a fazer as fotos, então foi bem no improviso na varanda da minha casa, com cartolina com a cor da Kikuts, que é rosa. Então muita gente elogiou esse trabalho que eu fiz, até perguntou se foi profissional, mas com o tempo as fotos, né, acabaram e eu fui procurar um serviço mais profissional, uma fotógrafa própria para comida, né? Então, o nosso feed tá outra cara hoje em dia, mas sempre foi muito elogiado desde o começo, assim, e ajudou bastante na visibilidade da marca. Desde o começo, assim, a gente testou uma receita, aí via que os cookies abriam demais, ou não ficavam com tantas gotas de chocolate, ou a Nutella não tava muito do jeito que a gente queria. Então, com o tempo, desde março que a gente começou até hoje, né, a gente modificou a receita assim, colocou, sei lá, mais chocolate, a gente ouviu o que os nossos clientes estavam falando, coloca mais chocolate, mais Nutella. Então a gente foi escutando o que os nossos clientes estavam pedindo e a gente foi modificando. Eu já fazia cookies antes, né? Então eu já fiz outra receita que não é igual a de hoje em dia e que eu vi que faltavam algumas coisas para ele ficar do jeito que ele é hoje em dia. Com relação a aumentar, né, a nossa equipe, que por enquanto é só eu e o Helmut, a gente pretende sim, a gente precisa, porque, né, eu e ele a gente estuda, então a gente acaba focando muito aqui, às vezes deixando um pouco a faculdade de lado, então a gente precisa para separar as funções. Fica meio sobrecarregado mesmo a gente tendo um espaço só pra gente, até quando a produção era lá em casa, ficava muito sobrecarregado, e aqui também, então a gente precisa de alguém que pelo menos asse os cookies, que fique aqui quando a gente tiver o iFood para assar, para responder ao WhatsApp, às demandas do cliente. Então a gente precisa sim de aumentar a equipe.
Então, a identidade visual da Kicooks foi eu mesma que fiz. Eu gosto muito dessa área de criar conteúdo, eu me considero muito boa nessa área de criar, de desenvolver essas coisas. Desde o início, sou eu que criei a logo da Kicooks. Ela era outro nome, só que no momento de registrar a gente teve que mudar o nome. Então, desde o início a gente quis colocar uma coisa mais chamativa, o bonequinho, a gente já pensando no quiosque, na inauguração, ter o bonequinho da Kicooks de pelúcia lá e tal. Então, eu sempre gostei muito dessa área, fui eu que criei. E o nome da Kicooks surgiu conversando entre família, dando sugestões. Aqui a gente está fazendo a produção de mais ou menos, essa batida vai dar uns 100 e poucos cookies. E por semana a gente faz mais de 300 cookies, 400, varia. Agora a gente já colocou a manteiga, né? E a gente sempre pesa previamente os ingredientes antes da produção para otimizar o nosso tempo, porque demora um pouco esse processo de pesagem e de peneiragem. Eu estou colocando os açúcares que a gente utiliza, o açúcar branco e o mascavo, que é clássico dos cookies. Agora vamos colocar a batedeira. O diferencial da batedeira industrial é otimizar o nosso tempo. Antes a gente usava aquelas batedeiras planetárias, convencionais, de casa mesmo, e ela só cabia 6 kg de massa. Então acabava que a gente ficava por um longo período de tempo para fazer muitas massas, né? Para estocar uma grande quantidade de cookies. Aqui com a nossa batedeira industrial a gente consegue fazer muitos cookies em uma quantidade pouca de tempo, então otimiza muito a nossa produção. Agora a gente está na nossa última etapa da nossa produção, a gente já colocou a farinha, os açúcares, o ovo, então agora a gente vai para o nosso chocolate, a gente utiliza o Cical, que é o melhor chocolate do mercado, então a gente só usa os melhores ingredientes nas nossas produções. A gente armazena dessa forma, em bandejas industriais. Ele fica, a gente boleia, a gente é tudo pesado os cookies e congelamos antes de começar a colocar para assar. A gente coloca numa forma e assamos os cookies. Agora a gente vai colocar na forma, a gente coloca um papel manteiga para não grudar e para começar preparos para assar esses cookies. Em relação à diferença agora nesse forno atual que a gente tem, que a capacidade dele aumentou, e antes a gente assava cada fornada, a gente conseguia assar 12 cookies, agora a gente consegue assar 24 cookies. O sabor especial que a gente criou e que ficou por um período curto de tempo no nosso cardápio foi o de Kinder Bueno. A gente viu o Kinder Bueno como uma estratégia. Eu nunca vi no mercado um sabor de cookie de Kinder Bueno, então foi o nosso diferencial. Quando a gente criou esse sabor de Kinder Bueno, a procura foi altíssima na Kicooks, então muita gente veio procurar, tem um sabor de Kinder Bueno, e quando acabou, por que não volta com o sabor de Kinder Bueno? É muito bom. Então foi um diferencial e a gente pretende voltar com esse sabor porque foi um sucesso muito grande. Por a gente ser jovem, eu acho que influencia muito. Os jovens hoje em dia têm muito contato com a rede social. E pessoas mais adultas, querendo ou não, elas não têm muita experiência com a rede social. A gente foi criado assim já com a era da rede social. Então eu tenho muita facilidade nesse meio de rede social. Eu acredito que a rede social também é
bom, né, lugar para você vender o seu produto. Então, eu acredito que por a gente ser jovem, o público também, nossos amigos, familiares, são jovens também. Então, acho que influenciou muito a procura do nosso produto, assim. Com relação à melhoria do nosso negócio, eu acho que talvez organização, assim, e também ter mais pessoas para ajudar a gente. A gente tá, como está no início, não tem como a gente colocar muitos ajudantes aqui, né? Que a gente está focando mais em estabilizar a nossa empresa para depois a gente contratar funcionários para ajudar, né? Mas acho que a organização, assim, financeira, a gente está muito no início, a gente não entende muito. Então, acho que é isso. Eu espero expandir, né, a nossa cozinha, a nossa área de produção, ser uma fábrica bem grande que a gente possa distribuir para as franquias, para vários lugares. A gente também deseja abrir um quiosque no Recanto Shopping futuramente e também fazer um estilo de franquia, ter vários franqueados pelo Brasil inteiro e para todos provarem as nossas delícias de cookies. Então, o que levou a gente persistir, né, no mundo dos cookies, no empreendedorismo, porque, falando bem a verdade, não é uma coisa muito fácil, assim. É bem difícil, são épocas que as vendas não são boas, muitos contratempos, assim, que a gente passa. Então, o que mais me motivou, eu e o Helmut, foi a minha família. O meu pai me apoiou muito e apoiou ele. Ele ajudou a gente a construir essa cozinha. Então, acho que um agradecimento especial é a ele. E... eu acho que é isso. Eu sempre sonhei muito em empreender, assim, de ter uma coisa minha, de fazer algo meu. E o meu pai foi sempre o meu maior apoiador. E o Helmut também. Então, é isso. Se empreender vale a pena? Sinceramente, eu acho que sim. Tá sendo um mundo totalmente novo pra mim. Eu nunca empreendi na minha vida. Pra falar que nunca, eu já vendi na quarentena algumas coisinhas, mas isso aqui tá sendo algo bem sério. Eu tô levando bem a sério esse negócio e já tá expandindo, já tem um local só pra gente produzir. Então eu aconselho você a empreender se é um sonho, se você realmente tá preparado para esse desafio, porque cada dia é um desafio na área de empreender. Tem altos e baixos, isso é uma coisa, tem altos e baixos. O empreender, um dia você vende bem, outro dia você não vende, e aí você não pode deixar se levar por isso, sabe? Você tem que conquistar o que você quer e seguir o seu sonho.